Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Salmo 119, 66. Olha que texto maravilhoso. Ensina-me o bom senso e o conhecimento. Não é só o conhecimento, mas o bom senso. O que eu vou fazer com o conhecimento? Tem que ter bom senso. É um texto maravilhoso esse aqui, extraordinário. Eu confio nos teus mandamentos. Então me ensina o bom senso e o conhecimento dos teus mandamentos. Tem gente que não tem um bom senso para olhar a palavra de Deus e fica brigando se deve ter cabelo comprido ou não, se deve rapar os pelos da perna ou não, por causa das mulheres. Fica brigando para ver se de picuinhas que Cristo nunca pediu e nunca pedirá. Nunca pedirá. Há pessoas que podem perguntar assim, mas pastor, será que é uma mulher? Alguém me perguntou esses dias, uma mulher ela pode usar uma peruca? Não é uma coisa fora da Bíblia? Mesmo se ela estiver com câncer, ela não tinha que deixar o cabelo sem cabelo mesmo? Esse negócio assim meio... Não é defender um ponto de vista desse? Senhor, me dá bom senso. Dá bom senso. Vou largar tudo aqui, vou morar lá no fim do mundo, para os meus filhos não se contaminarem. Meu amigo, o problema não está na contaminação, está no coração. O coração é enganoso. Não coloque seu filho numa lata de sardinha, não. Quando ele abrir, ele vai fazer o que puder. Então não é isso. Bom senso. Bom senso. Palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Estamos juntos todos os dias às 6 da manhã. Esse é o programa inédito. Depois às 3 da manhã é a repetição. É um privilégio. Opa, saiu difícil. Privilégio estar com você. É um privilégio. A gente gosta muito de estudar a Bíblia. Ontem nós tivemos um capítulo assim um pouco diferente, muitos nomes, o que aconteceria com cada um daqueles filhos de Jacó, de Israel, e é um capítulo muito importante. Deu uma revisada lá, não é? Porque era o que aconteceria no futuro. Você pode dizer que é uma das primeiras profecias bíblicas. Além daquela que diz assim, vocês vão voltar para a terra de Canaã, agora cada filho vai ser desse jeito. Cada filho vai ser desse jeito. E, consequentemente, depois que Jacó falou sobre tudo isso para os filhos, ele morreu, ele expirou. Nós vamos ver o capítulo 50 hoje, o enterro do pai. Aqui vou falar sobre 3 enterros, 3 caixões, 3 ataúdes, bem interessantes. Mas antes eu quero oferecer para você este curso bíblico extraordinário aqui, o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Vai anotando já esse número aqui, para você ligar depois, se você ainda não pediu, para você passar para os amigos. Olha, estude a Bíblia, temos aí 15 temas lindos, né? Deus, Espírito Santo e a produção da Bíblia. Ele inspirou os profetas, a personalidade do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo no crente. Vale a pena, hein? Peça aí gratuitamente, não vai pagar nada, nem o selinho, nada, vai chegar em sua casa, escritório, onde você quiser, para estudar a palavra de Deus, esses 15 temas lindos, tá bom? O número vai aparecer outras vezes. Você quer se tornar anjo da esperança? Tá bom, só ligar para esse número aqui, é outro número. Aí você diz, eu quero me tornar um anjo da esperança e ajudar a pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo. Um abraço especial para você que está no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, o nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT está lá à sua disposição. E lembre-se de compartilhar o programa com os seus amigos. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos com o último capítulo de Gênesis. É o primeiro livro, está terminando, temos mais outros aí pela frente. Não saia daí. Já voltamos com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, um capítulo a cada dia, um novo capítulo, e já estamos terminando hoje Gênesis, hein?
Muita gente está começando conosco e vai passar mais um tempo estudando a Bíblia, dar mais uma volta na Bíblia, que coisa maravilhosa. Parabéns a você que tira um tempo todos os dias para estudar a palavra de Deus, tá bem? Então vamos lá, capítulo 50, último capítulo. Vamos aprender algumas coisinhas aqui interessantes. Eu dividi esse capítulo em 3 partes. 3 enterros, 3 caixões, 3 ataúdes, como disse aqui no bloco anterior. O primeiro enterro foi o do pai. O segundo enterro foi o do passado, quando os irmãos preocupados disseram: olha, pode ser que José agora queira se vingar da gente. E José disse: não, fica tranquilo, é Deus quem vai julgar vocês. E o último é o enterro ou o caixão de José, que ficou no Egito. Os seus ossos ficaram no Egito. Era uma ilustração de que Deus dirige tudo. E ali estavam esses ossos que foram levados depois para Canaã. A gente vai ver aqui mais para frente. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro enterro, o enterro do pai. O pai morreu no último capítulo aqui, expirou e foi reunido ao seu povo. Ok? Não sei quantas pessoas já moravam naquela época. Se passaram aqui, foram 17 anos, né? 17 anos que Jacó esteve ali. Eu tenho uma vontade de falar Abraão, mas é Jacó, viu? Ou Israel, não vamos chamá-lo de Israel, mas a Bíblia vai trocando aqui, Jacó, Israel e tal. Mas, então José se lançou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Expirou, depois de ter falado tudo o que ia acontecer com os seus irmãos, e abençoado aqueles que deveriam ser abençoados. E ele, evidentemente, teve uma bênção, né? Fala bênção, a bênção, a bênção, repete 5 vezes essa palavra aqui, nessa conversa do seu pai. E ele morre nesse mesmo momento. Então é uma ligação do 49 com 50, é uma coisa só, né? Então José se lançou sobre ele, depois de ter expirado, e chorou sobre ele e o beijou. Quem diria isso, hein? Quem diria que José ainda veria o seu pai e acompanharia a morte do seu pai? A palavra de Deus era assim: você vai fechar os olhos do seu pai. Você vai acompanhar seu pai até a morte. Que privilégio tremendo esse de José. Você entende isso? Quem diria que ele voltaria a ver os seus pais? Ou seu pai e seus irmãos, sua família? Quem diria isso? Quem diria, depois de você ter sofrido tanto na sua vida e pensado até em tirá-la, hoje você tem uma família, hoje você tem um trabalho. Quem diria, depois desta infância pobre, tendo talvez até que pedir pão, mendigar, quem diria? Mendigar, né? Não é mendigar, mendigar. Quem diria que você hoje terminou a faculdade? Quem diria? Quem diria? Deus vai dirigindo a nossa vida. Quem diria que hoje, puxa vida, passei tanta coisa na minha 42 anos de ministério, casamento. Quem diria que depois de sermos sequestrados lá na África, a gente não sabia se ia viver ou não. Nós estamos aqui, louvando a Deus pela vida que Ele nos dá. Quem diria? Então nunca desista de nada das coisas que acontecem ao seu redor. Coisas ruins. Podem ser coisas ruins, mas a gente aprende com elas. Viu? As dificuldades da vida são professoras para a formação do nosso caráter. Não despreze nenhum momento difícil, porque ele vai formar o seu caráter. Olha quanta coisa José passou. Aí ele chamou os médicos, fizeram um embalsamamento. Demoraram 40 dias para o embalsamamento e 70 dias chorando sobre o corpo. Ele ficou 110 dias ali.
aguardando até ser levado lá para o local onde ele deveria ser sepultado, no campo de Macpela, diz aqui o verso 13, que Abraão comprara por posse de sepultura. Ali eles deveriam ficar fronte ao Manre. Efron, foi comprado de Efron, o Eteu. Bom, tudo se prepara para isso, e ele vai falar com o faraó, submisso a faraó. Ele não era o faraó, ele era o que deveria dirigir a nação nesses 14 anos de sonhos, né? 7 bons e 7 ruins. Bom, ele pede a faraó: se achei graça diante de ti, verso 4. Meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro no meu sepulcro que abri para na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Ao faraó, que foi abençoado pelo pai de José, foi abençoado por Israel. Faraó que teve uma simpatia, né? Esse homem veio aqui mais velho e disse assim: que Deus te abençoe, meu filho, que o Deus do meu pai, o Deus do meu avô abençoe sua vida. Ele disse: claro, sobe, sepulta o teu pai como você jurou. Isso é sagrado, não tem problema nenhum, pode subir. José subiu para sepultar o pai. Essa subida não é simples. Por que sepultar ali também, né? Para não sepultar como um egípcio pagão, não é? Outros morreram ali também, mas para dar aquela esperança: é para lá que nós vamos. Imagine agora José voltando para sua terra. Que coisa! Ele jamais imaginou que ele faria isso. Ele volta para sua terra. Ele vê lá o túmulo do seu avô e seu bisavô e seu pai agora. Não está lá o túmulo da sua mãe, porque ela ficou em Efrata, Belém. Morreu ali dando à luz. Um momento difícil, mas ali estavam os pioneiros. E José tem a oportunidade de voltar para sua terra. Privilégio. Abraçou seu pai, beijou seu pai, viu seu pai morrer, viu seu pai abençoá-lo antes da morte. Quem diria que ele subiria e veria a terra novamente. Bom, eles foram para lá, fizeram todo o esquema. O cortejo diz aqui que foi grandíssimo. José subiu e tal, e toda a casa de José, seus irmãos, a casa do pai, somente deixaram na terra de Gozem as crianças e o rebanho e os gados. Claro que algumas pessoas cuidando das crianças. E subiram também com ele tantos carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Havia egípcios com ele. Havia egípcios que foram lá. Chegando eles, pois, à terra de Atade, que está além do Jordão, 7 dias José chora ali. Estava chegando na sua terra, próximo de onde ele foi vendido para os ismaelitas, próximo da onde ele teve seu último contato com seus irmãos, antes de passar por perrengues tremendos aí, na casa de Potifar, na cadeia. Mas Deus estava com ele. Não tem problema se a gente passa por uma dificuldade dessa. Deus está conosco. É que a gente não consegue enxergar lá na frente, né? E a gente acha que é tudo aquilo que a gente tem. Então esse pranto foi ouvido, nossa, foi ouvido. Até tem um local aqui, o nome do local, grande pranto é este dos egípcios, que tinha muitos egípcios ali, né? Depois disso voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos que com ele subiram. O sepultamento do pai. Primeiro sepultamento do pai. O enterro do pai. Segundo sepultamento do passado. Porque os seus irmãos ficaram com medo, vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: ei, é o caso de José, verso 15, nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Isso procede de um coração que não recebeu perdão, que não aceitou o perdão, de um coração enegrecido pelo mal. É o seguinte:
ele vai pensar justamente o que a gente está pensando. O coração mau era dos irmãos. Então a gente tem a tendência de projetar, é assim que a gente chama isso. Projetar os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas atitudes no outro e achar que ele vai fazer a mesma coisa. Você já viu isso? Já passou por isso? Projeta isso na pessoa. Ah, ele é danado. O pai que aprontou bastante quando era solteiro, né? A filha começa a namorar e diz assim, esse sem vergonha vai fazer muita coisa com a minha filha. Pode ser uma consciência pesada do que eu fui e eu projeto. Projeto nos meus filhos o que eu fui, as minhas filhas, o que eu fui. Você está pensando isso, não tem como saber, né? Então, chama-se projeção. Os irmãos projetaram o pensamento que eles tinham, a crença que eles possuíam no outro. Isso daí não está certo, não. O outro é o outro. Pode até estar pensando o que eu estou falando, da maneira como eu estou falando, mas o outro é o outro. E eles se enganaram com José. E José teve que enterrar o passado. 3 caixões. O primeiro para o pai, né? Caixões, né? Ataúdes. O caixão não era igual ao de hoje, né? Mas 3 inteiros. O primeiro do pai. O segundo do passado. Por quê? E olha o que eles usam. Olha como a projeção é miserável. Verso 17. Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos. O teu pai te ordenou. Aliás, o verso 16 é importante. Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, falaram-se para José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos, o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes as transgressões dos servos de Deus, do teu pai. José chorou enquanto me falavam. Meus queridos, eu já perdoei. Eu já falei para vocês lá atrás que Deus aproveitou. Foi Ele quem me levou para o Egito para poder salvar vocês e fazer essa nação crescer. Então não se preocupem. Eu já perdoei vocês. O coração não perdoador projeta no outro coração que ele não conhece o mesmo senso de não perdoar. O coração maldoso projeta no outro. É como acontece um assédio moral. O homem olha para a mulher, ela olha para eles, bom dia, e pisca. Normal, dá uma piscada. Como ela faz com um amigo, bom dia. E diz assim, opa. Ele começa a projetar nela o mesmo desejo que ele tem. E acaba assediando. Ela está querendo alguma coisa comigo. Porque ela me cumprimentou sorrindo. Você começa a projetar na pessoa o seu desejo. Aí. E eles mentiram e disseram, olha, o pai mandou perdoar a gente. Eles se prostraram diante de José mais uma vez, lembra do sonho? E ele diz assim, não temais, verso 19, acaso estou eu no lugar de Deus? Ele que é justo, ele que vai resolver esse assunto com vocês, não sou eu já perdoei. Eu já não tomo mais veneno para vocês morrerem. Né? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Tá certo, eu sei disso. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente a vida. Não temais. Ele ainda foi. Não temais. Eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. E aí José morre com 110 anos. Ele viu a 3ª geração de Efraim. Ele viu os filhos de Manassés. E José falou aos seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir. Olha a esperança. E o 3º caixão, o dos ossos de José, que eram a esperança de voltar para a terra. A esperança de não ficar mais no Egito, mas em um momento ir para a terra. E Deus no momento certo os tira. E aí vem Êxodo, este livro maravilhoso. 3 caixões. Enterra o pai, enterra o passado. A gente tem que enterrar o passado, né? Tem alguma coisa para enterrar do passado? Enterre. E a esperança, o enterro de José. Vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção para que tenhamos esperança no presente, no futuro, para que saibamos perdoar.
para que saibamos enterrar o passado e não mexer mais nele, e seguir em frente, e para ter esperança no coração, porque um dia nós vamos subir para o reino, em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui, até amanhã com Êxodo, primeiro capítulo, espero você. Sabe, mais difícil do que ser perdoado pelos outros é se perdoar. Infelizmente, muitas pessoas, mesmo depois de perdoadas, ainda carregam o fardo da culpa e do pesar, e assim se transformam em seus piores carrascos. Este é o caso dos irmãos de José, conforme registrado no último capítulo do livro de Gênesis. Esta seção revela que logo após a morte de Jacó, os irmãos de José, atormentados pelo sentimento de culpa, 39 anos depois de o terem vendido como escravo no Egito e 17 anos depois de terem sido recebidos pelo mesmo com extremo cuidado e amor, mandaram um recado a ele. A partir do verso 16 lemos: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Aquele recado trouxe profunda tristeza ao coração de José, pois por 17 anos havia demonstrado todo o seu perdão, amor e cuidado por eles. Mesmo assim, viviam amargurados pela culpa, assombrados pelo medo e lutando com seus pecados passados sem se apropriarem da graça oferecida. Diante da tristeza dos irmãos, José dirige palavras de perdão, enfatizando diversas vezes para que eles não tivessem medo. A partir do verso 19 lemos: José, porém, lhes disse: Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. O discurso de José revela que amor ele os amava, e já tinha dado provas robustas desse amor. Portanto, o medo deles era infundado e o sentimento de culpa desnecessário. O problema ali não era que eles não haviam sido perdoados por José, mas é que eles ainda não tinham se perdoado. E sabe, infelizmente muitas vezes vivemos no mesmo calabouço de emoções negativas, carregando um fardo de culpa e vergonha construído por nós mesmos. Por isso, precisamos aceitar o perdão de Deus e das pessoas, mas também precisamos aprender a nos perdoar e a sermos mais bondosos conosco mesmos. Afinal, auto-perdão é necessário para a paz do coração.